fala o seguinte: vocês mesmos são as nossas cartas, escritas no nosso coração, para serem conhecidas e lidas por todos. Amém? Queria que vocês fechassem os olhos, tirar um momento de oração aí, agradecer a Deus por esse momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te louvar, Deus. Te louvar por essa noite, por esse culto abençoado do qual participamos. O Senhor nos deu o privilégio de estar aqui, Deus. Que em nome de Jesus, o Senhor ministre em nossos corações algo novo essa noite, algo que venha transformar nosso entendimento, mudar nosso jeito de pensar, que nós sabemos que de nós mesmos nós não temos nada, Deus. Somente a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu Espírito Santo que habita em nós pode nos dar algo bom, que venha do Senhor, Deus. Então que em nome de Jesus nós possamos ser realmente essas cartas lidas, vistas por todos, Deus. Que nosso testemunho, Deus, não seja só com palavras, e sim com ações, com atitudes, com gestos de amor, com aquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós, Deus. Pois sabemos que o rio do Senhor flui de nós como um rio de águas vivas, Deus. E a Tua palavra, Deus, tem que ser viva e eficaz em nossa vida. E nós cremos no Senhor, Deus. Então venha fazer algo diferente essa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Então eu separei esse versículo, mas antes de começar a ministração, vou pegar um gancho do pastor Denis. Quem estava aqui domingo, ele estava pregando sobre raízes, né? Uma palavra abençoada, edificou muito a minha fé. E eu lembrei de uma ministração que eu ouvi um dia, que falava sobre as raízes de uma planta muito peculiar, que é o bambu chinês, que ele é plantado, e isso eu acho que tem muito a ver com família. O bambu chinês, depois que ele é plantado, ele fica 5 anos sem ver nada. Você não vai ver ele crescer, vê no máximo um broto pequeno. Mas enquanto ele está passando o tempo, ele está criando raízes. Ele vai criando raízes, e depois do 5º ano que ele vai começar a crescer, ele chega a alcançar 25 metros de altura. Então família é mais ou menos assim. É um período muito grande que você vai ter que investir de palavras, de ações, de amor, de tempo, às vezes dinheiro, às vezes atitudes que expressem Deus, para que um dia, depois de 5 anos, a gente vê algum resultado. Então, isso é muito importante para a gente entender, porque muita gente se frustra achando que vai plantar e já vai colher o resultado, quer ver resultado logo, e nós agimos por fé, não pelo que vemos. Então, dá uma continuada aí. Então, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Ruth, a partir do capítulo 1, verso 1. Eu procurei alguma coisa que tem a ver com família, na estrutura familiar na Bíblia, e a Bíblia ensina muito, mas eu achei interessante trazer isso essa noite, porque o livro de Ruth, ele começa contando uma história. Eu gosto muito dos livros do Antigo Testamento, que são a sombra do Novo Testamento, e as coisas são bastante simbólicas. E a gente entender um pouco da estrutura familiar, do que, primeiro, para a gente entender da onde que a família se perde. Porque hoje muitas informações distorcidas chegam até nós e acabam corrompendo aquilo que é a origem de Deus, a vontade de Deus sobre nossa família. E no livro de Ruth começa o seguinte, do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Quem quiser acompanhar a leitura aí. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e seus filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque, e da sua mulher Noemi, e dos seus filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu, e Noemi ficou com seus 2 filhos, que se casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e da outra Ruth. Quando fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Amém? Glória a Deus, né? Então a história começa falando sobre uma fome que veio sobre o povo, sobre a terra, e uma família decidiu sair da cidade natal e foi para outra. E eu
falei, não, Deus, o que ele saiu, o que errou, onde ele errou para acontecer tanta tragédia, porque é uma tragédia muito grande. Imagina perder o marido e os 2 filhos em pouco tempo. Mas ali o Elimeleque, o nome Elimeleque significa o meu Deus é rei. E eu acho que um nome bonito para a gente entender, mas eu acho que o orgulho de Elimeleque o impediu de pedir ajuda. E quando veio a dificuldade, em vez dele enfrentar com a família, se unir, ele foi fugir do problema. Ele se afastou, ele pegou a família dele e foi para a terra de Moabe. E para quem não sabe, Belém, a cidade que ele morava perto, é a casa do pão. Então eu li um livro um tempo atrás, que chama Os Caçadores de Deus, que o primeiro capítulo fala, faltou pão na casa do pão. Então foi uma dificuldade que veio. Só que em vez dele permanecer firme, esperar a aprovação passar, resistir junto com a família, ele fugiu e ele foi para Moabe. Moabe, para quem não sabe, é originário do filho do incesto de Ló com a primogênita. Então é uma terra amaldiçoada. Ele saiu da casa do pão para viver no mundo, para viver num lugar amaldiçoado. E foi o maior erro que ele cometeu. Tanto é que pouco tempo depois ele morreu. E nisso, o que aconteceu? Vieram os filhos casaram com as moabitas, que na lei não era errado, mas tinha que esperar 10 descendências para poder entrar no templo do Senhor, para poder servir ao Senhor. Então eles casaram ali, e uma era órfã, a outra era Ruth. E eles também morreram. Outra tragédia. E eu creio que muita gente pensa, não, mas por que acontece tanta tragédia na minha vida? Por que tanta dificuldade? Por que tanto desafio? Nisso Deus tinha um propósito. Isso foi a vontade de Deus que acontecesse isso. Porque a gente vai entender que teve uma pessoa que era mulher. O homem, Elimeleque, ele representava a lei. O pai, a estrutura homem familiar, ele representa a lei. Ele é a referência do que é certo e errado. E a mulher é a graça. A graça que a mulher tem mais sensibilidade, perdoa mais. Então a gente tem que entender isso. Nós temos a referência de pai e de mãe, de acordo com a Bíblia, que vem nos trazer a nossa responsabilidade. Cada um no vínculo familiar, nós temos nossa responsabilidade. E a inversão de papéis causa um prejudicial muito grande para a nossa estrutura familiar. Então quando Elimeleque tomou a decisão de sair da cidade, ele tomou sozinho. E a Bíblia não relata que ele se reuniu, perguntou o que era melhor, o que nós vamos fazer. Ele usou da autoridade dele com autoritarismo. E nós confundimos muito poder com autoridade, porque a autoridade não é impor alguma coisa. A autoridade que a gente alcança é a influência, as pessoas entenderem que em nós eles podem confiar, eles podem delegar autoridade para nós, que a gente vai fazer o bem comum, o bem para o próximo, que é expressar o amor de Deus. Então Noemi permaneceu diante disso tudo, ficou 10 anos naquela terra, lutando para sobreviver num tempo que estava muito escasso. E ela tinha 2 noras que ficaram com ela também. Então foram 10 anos. E por que eu trouxe aquele primeiro versículo? Que nós somos cartas lidas, escritas para que todos vejam em nós Deus. Porque foi isso que Noemi fez naquele lugar. Ela foi ali para resgatar uma pessoa. Essa tribulação tudo, esse desafio tudo, essa luta, todas essas mortes que teve, foram para resgatar uma pessoa, que era a Ruth. Porque depois que tudo aconteceu, depois que o marido morreu, os filhos morreram, ela ouviu falar boatos que na terra de Belém Deus tinha voltado a abençoar, Deus tinha dado pão para ela. Aí ela voltou, só que ela não quis levar as noras com ela. Ela falou, não, volta. Aí nós vamos acompanhá-la no versículo 15, que fala o seguinte, mais adiante aí, quem quiser dar uma acompanhada aí. É Noemi falando para Ruth. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ele. Porém, Ruth respondeu, não me proíba de ir com a senhora, nem me peças para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. Onde
morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e seu Deus será o meu Deus. Então, esses 10 anos que Noemi conviveu com Ruth, Ruth viu algo em Noemi, viu um diferencial de vida nela, viu uma referência de ela, viu esperança em meio à morte. E será que a gente consegue testemunhar isso? Será que no meio das batalhas da nossa vida, as pessoas que estão na nossa família conseguem ver nós firmes, buscando a Deus, buscando um propósito de Deus, ajudando nossos irmãos, abençoando aqueles que nos amaldiçoam? É isso que a gente tem que fazer, porque o único jeito da gente resgatar alguém da nossa família, eu creio que todo mundo aqui tem alguém que precisa de Deus, todos nós precisamos de Deus, mas tem alguém que precisa de um contato real com Deus, como a gente busca a cada dia, um caminhar com Cristo. Então, a gente tem que testemunhar. A Bíblia fala que pregue a todo momento, fale se for necessário. Então nossa pregação não é falácias, não é conversas, e sim nossas atitudes. O que fazemos tem que ser para a honra e glória do Senhor, porque assim a gente vai alcançar as pessoas. Porque o mundo está cansado de conversas fiadas, de promessas vazias, de enganação. Mas atitudes, tem um ditado que é bem verdade, né? Contra fatos não há argumento. Então os fatos da nossa vida, as atitudes que a gente tem, elas expressam a Cristo. Elas têm que expressar a Cristo. Aí sim a gente vai resgatar alguém da nossa família. E principalmente eu falo da família da fé, que quantos irmãos já esteve caminhando com nós, hoje não estão mais, hoje desistiram de andar com Cristo. Por quê? Porque eles não entenderam que a tribulação, em vez de nos separar, de nos afastar, fazer nós fugir, pelo contrário, tem que nos unir como família. Nós temos que ser unidos. O vínculo familiar, ele é desenvolvido através das tribulações, das dificuldades, porque aí sim nós vamos expressar o amor de Deus. Então, como Noemi, eu queria trazer para nós hoje, será que a gente está conseguindo fazer isso? Será que eu estou conseguindo? Deus me incomoda muito. Tem 2 dias que eu estou meditando nesse versículo, meditando nessa passagem, e eu achei muitos pontos na minha vida que eu ainda não consigo expressar a Cristo. Mas isso é um processo, isso é uma vivência, isso é uma busca. Uma coisa eu determinei na minha vida: eu não vou desistir. A gente não pode desistir, porque se Cristo que nos chamou, Ele que nos honra, Ele que nos dá força, Ele que nos revigora. E errar, a gente erra no caminhado, mas uma coisa diferente das pessoas lá de Moabe, que são a terra amaldiçoada, a gente espera em Deus o pão, espera em Deus o nosso sustento, falando espiritualmente, porque hoje em dia no mundo não tem nada para nos oferecer. O mundo está repleto de prazeres, de distrações, de coisas que não são de Deus. A Noemi falou para Ruth: volta para o seu povo e para os seus deuses. Ali um povo que era idólatra, tinha vários tipos de deuses. E hoje em dia não é diferente lá fora. Tem deuses para todo quanto é gosto. Mas e a gente? A gente está servindo realmente esse Deus? E estamos conseguindo resgatar a nossa família para Cristo? Eu creio que isso é um desafio que nos é dado. A responsabilidade é nossa. Mas primeiro a gente tem que tentar entender o nosso papel. Porque o nosso papel em Deus é sermos cartas vivas. Nós possamos expressar esse amor a cada dia mais. E no mais, a gente vai entender a história, por que Deus teve tanto desafio, né? Teve tanto trabalho para resgatar uma pessoa que era Ruth. Depois eu vou desafiar vocês a continuar lendo esse livro, que é muito interessante a história. Depois ela volta para a cidade com Noemi e ela é resgatada por Boaz. Boaz era um cara que tinha uma certa condição financeira boa e resgatou ela, casou com Noemi. Isso, para quem não sabe, Boaz era filho de Raabe. Raabe, a prostituta que saiu dos muros de Jerusalém, do muro de Jericó. Então era outra pessoa que já tinha sido resgatada, porque se Deus não tivesse resgatado Raabe, Boaz não teria nascido. E ele sabia o valor do resgate, ele sabia o valor de uma vida, ele sabia o quanto vale uma pessoa que vivia num estilo de vida totalmente fora dos padrões de Deus. E quando ela chega para Deus, o valor que ela tem, a influência que ela tem, o poder que ela tem de ser carta viva, de resgatar mais pessoas. E Ruth, né? Ruth ela era a avó de Davi.
o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Ela foi resgatada para dar descendência a um rei, porque aqui a fome, ela veio por causa que na época eram os juízes, não existia rei em Israel. Então o problema primeiro problema que apresenta o texto, ele foi respondido, foi resolvido bem na frente, mas precisou de Deus resgatar essas pessoas. Existem coisas da nossa vida que a gente não vai entender por que passamos, mas lá na frente Deus vai nos revelar, porque Deus quer nos escolher, quer nos usar para nos fazer melhores a cada dia. Davi foi muito melhor que Noemi, que Ruth, que esse povo, mas eles primeiro teve que pagar um preço. Existe uma geração que pagou o preço para a gente estar aqui hoje. Existem pessoas que morreram pelo Evangelho, para a gente ter acesso a essa Bíblia. Quantos e quantos mártires, os heróis da fé, morreram para nos trazer essa palavra hoje. E a gente tem que dar valor e continuar esse legado, porque é isso que temos que fazer. Não tem outro sentido na vida a não ser buscar a Deus. Eu falo porque se vocês quiserem ver um milagre hoje, olhe para mim. Eu fui um dependente químico, eu fui uma pessoa que vivia à margem da sociedade, desde pequeno, vivi uma vida toda errada. E há 4 anos atrás, numa comunidade, pela 8ª vez, Deus tocou no meu coração e falou: eu preciso de você. E eu na minha angústia, na minha aflição, eu perguntei para Deus: eu não entendo, eu sofro lá fora, eu sofro aqui dentro de comunidade, minha vida até hoje foi só sofrer. O que o Senhor quer de mim? Ele falou só uma palavra, eu escutei o Espírito Santo falando no meu ouvido: eu quero tudo. E isso me constrangeu. Eu falei: não, o que eu queria dar para Deus? Eu queria que Deus resolvesse o meu problema. Eu queria que Deus tirasse a droga, a dependência química de mim, me restaurasse, me desse uma família, me desse dinheiro, me desse bens materiais e viver tranquilo. Mas não é isso que Deus quer na nossa vida. Deus não quer recuperar a vida que temos. Deus quer nos matar para nos dar outra vida. E para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou constituindo uma família, estou engatinhando ainda, né? Recém-casado, aí menos de 1 ano de casamento. Minha filha está aí, uma bênção de Deus. Mas isso tudo é entendendo que existe um sacrifício, existe um preço a pagar para resgatar a nossa família. E eu li um livro esse tempo atrás, é muito interessante o texto dele, que é: família, refúgio ou campo de batalha? Às vezes parece campo de batalha, mas na verdade a gente tem que criar o nosso refúgio na família, porque é ali que é a nossa raiz, que é ali que vai determinar o quanto a gente vai crescer, o quanto a gente vai alcançar o céu, como o bambu chinês. Nós temos que investir tempo, dinheiro, carinho, amor na nossa família, porque é da onde que a gente veio, é o que temos, é o primeiro ministério que Deus nos delegou, é a nossa família. Não adianta nada a gente ganhar o mundo se a gente não conseguir viver em paz com nossos familiares. E independente se eles são evangélicos ou não, a gente tem que amá-los, a gente tem que respeitá-los e expressar o amor de Deus, que um dia Deus vai tocar no coração dele e ele vai entender o propósito de Deus na vida dele. Mas isso precisamos viver realmente, esse evangelho, que ele venha ser vivo e eficaz, porque o mundo já construiu muitas coisas erradas na nossa vida. O sistema do mundo cria muitos sofismas, né? Muitos pensamentos contrários à palavra de Deus, mas através da palavra e da revelação de Deus, a gente vai rompendo isso e vamos viver a revelação daquilo que Deus tem para a nossa vida. E que Deus possa abençoar a todos aí, que nós possamos viver essa família aqui também, a família da fé. Porque importa que ele cresça e nós diminuímos, que ele possa ser visto em nossas atitudes de humildade, de amor. Amém? Glória a Deus. Agradeço a todos.